Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! E como sempre, vamos iniciar esse domingão, 5 de novembro de 2023, com uma canção. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Ele morreu, mas eu bem sei. Bate palma aí! Bom dia, bom dia, bom dia! Ainda bem que ele está, que ele se encontra vivo, porque senão teríamos toda a razão de temermos a morte, mas nem a morte devemos temer, porque cremos em um Deus que derramou seu sangue pelo meu e pelo seu pecado. Desceu os mais sombrios vales da morte, sem fazer uso de uma espada, sem fazer uso de uma arma, e venceu a morte. Jesus Cristo, no sábado, que nós conhecemos como sábado de aleluia, ele desceu a morte já estava comemorando a sua crucificação. Sim, o capa preta já estava, quem disse que ele não morria? E Jesus desceu, olhou para ele e falou: ei, aqui não, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E aí deixou um recado para nós: se queres chegar ao Pai, tem que ser por mim, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que cabe a nós? Qual é a nossa responsabilidade, meu amigo, minha amiga? Seguir a verdade, seguir o caminho e encontrar a nossa vida em Jesus Cristo. E precisa ser quadrado, precisa ser aqueles crentão com a Bíblia embaixo do braço, precisa ser aqueles quadradão. Não, e hoje nós vamos falar deles. Precisa ser feliz, precisa desfrutar. A sociedade que nós fomos inseridos faz nós estarmos sempre ligados no pódio, na vitória, sempre na conquista. Ela
não nos alerta, não nos ensina a viver a jornada, a desfrutar da jornada. Encare o teu dia como se fosse todos os dias segunda-feira. Nós temos que sair desse piloto automático de chegar na sexta e sextou e inconscientemente ativar no nosso cérebro que o sextou significa eu posso tudo, eu vou viver tudo, eu mereço, eu trabalhei a semana inteira e agora eu vou me permitir a desforrar-me. E acha, como eu achei por muitos anos, que eu era um malandro, que eu era um espertão. Eu já comentei aqui, mas vale a pena frisar. Eu te convido, meu amigo, minha amiga, o que eu estou tentando fazer, desligar-se desse piloto automático social. Qual é o piloto automático social? Eu vou começar pela sexta. Tinha que começar no domingo, né? Não. Mas o meio social em que nos imputam a viver, e se você não ficar atento, você vai viver como um robô, como um boneco. É que na sexta, às 2h da tarde, você já vai... Na verdade, na sexta de manhã, você já vai para o seu trabalho meio que borocochô. Meio que vamos, né? Quando o Cláudio enchia o latão de cachaça, isso é o que ele mais falava. Vamos que vamos. Deixa a vida me levar. Aqui, ó. Deixa a vida me levar uma ova. Eu estou assumindo o bastão da minha vida, o comando da minha vida. Eu estou no leme do comando da minha vida. Eu estou fazendo jus a um dos melhores presentes que o Criador me deu, a livre escolha. Eu formo a minha opinião. Eu formo a minha opinião. Eu penso, eu reflito e eu decido. Se é para errar, porque o erro vai acontecer. O que nós temos que evitar é errar sempre os mesmos erros. Se é para errar, que seja pelos meus erros, que não seja pelos erros dos meus pais, que não sejam pelos erros dos meus irmãos, dos meus filhos, dos meus amigos, que não sejam pelos erros dos pastores, dos padres, dos padrinhos, de qualquer figura que se fizeram autoridade na minha vida. Eu, tenho um comando direto com o Pai, com o Cristo. Você está dizendo que é você e Deus? Não, vamos falar aqui que necessitamos da coletividade, do convívio social. Provérbios fala, tenha uma multidão de conselheiros. Se você não é da área das finanças, por que você vai investir o seu dinheiro, por exemplo, fazendo um planejamento financeiro por si só? Não dá, né? Você tem que ter um conselheiro na área financeira, assim como você tem que ter um conselheiro ou conselheiras na sua área profissional, e assim por diante. Porém, meu amigo, minha amiga, nunca deixe que ninguém tire um dos presentes mais preciosos que Jesus lhe deu. A liberdade de escolha, ela é sua. Não deixe que ninguém escolha por você. Você tem que estar no comando da tua vida. Você tem que estar no leme do seu barco. Vá consultar os seus conselheiros. Consulte. Inclusive isso serve também para marido e mulher. Sim, existem coisas que o casal tem que fazer juntos e tem que chegar num denominador comum, num acordo. Essa é a verdadeira aliança de um matrimônio.
Porém, existem escolhas que são só suas. Você vai consultar o teu esposo, a tua esposa, só que a decisão é tua. A decisão é sua. Não perca a sua singularidade, não perca a sua individualidade. Vamos lá, como prometemos, sempre faremos um pitaco, um resumo no meu entendimento do que quer dizer o provérbio do dia. O provérbio que nos ensina a nos comportarmos como pessoas prósperas, como pessoas abundantes, nos ensinando a comportar-nos, a como ter comportamentos de pessoas prósperas. Quer dizer que prosperidade tem a ver com riqueza? Sim, mas a riqueza em todas as áreas, não é só a riqueza financeira. Mesmo porque a palavra pobreza não tem nada a ver com a falta de dinheiro. Ser pobre, a raiz da palavra pobreza quer dizer produtividade. Ser pobre não é não ter dinheiro. Ser pobre é ser improdutivo. Então, Provérbios nos ensina a ser prósperos, a ter a sabedoria, a pegar uma pitadinha de sabedoria todos os dias e nos tornarmos pessoas prósperas, reconhecendo o temor a Deus, aprendendo a nos comportarmos como pessoas produtivas, nos afastando de ambientes, de pessoas, de conteúdos sedutores. Provérbios, em todo o seu livro, ele usa muito a figura da mulher perversa, da mulher sedutora, mas nós temos que lembrar que Provérbios foi escrito há 3.000 anos atrás, onde o mundo era machista não sei nem a palavra que eu vou usar. Então, quando você estudar Provérbios, que eu indico que você tire 10 minutinhos do seu dia. Eu estou tentando, como hábito, ler e estudar o livro de Provérbios todos os dias antes do meu almoço. Ah, mas e no domingo que eu estou na casa dos meus familiares? No domingo que você está na casa dos seus familiares, você pede para se retirar 10 minutinhos ou você se retira 10 minutinhos, vá para um ambiente tranquilo, nem que for o seu carro, faça uso do seu celular de uma forma edificante e produtiva, leia o Provérbios, entre em sintonia com o seu espiritual, com o Espírito Santo e entenda, busque a sabedoria e ela será revelada para você. Porque aí, por que eu faço antes do almoço, ou tento fazer antes do almoço? Porque almoçar é uma coisa que eu vou fazer todos os dias, certo? Ou você pode fazer antes do banho, você pode fazer antes da janta. Por que eu associei ao almoço? Porque vou almoçar, eu tenho um compromisso comigo mesmo antes do almoço, antes da janta, antes do café, antes de dormir. Então eu vou lá, pego o provérbio do dia. Ah, mas eu não tenho livro. Ah, mas eu não. Hoje todo mundo tem internet, hoje todo mundo tem um celular. Então leia, tenha o hábito de ler provérbios. É para ficar rico? É para andar de carrão? É para ter mansões? Também, depende do que você quer, também. Mas é para você ser produtivo, ser próspero em todas as áreas da sua vida. E Provérbios é um manual para isso. Provérbios te ensina como ter a sua área financeira, a sua área conjugal, o seu relacionamento com filhos, o seu relacionamento profissional, o seu relacionamento com Deus, buscar a sabedoria diária, deixar de ser como eu, um tolo, achando que é um espertão. Quantas e quantas vezes o espertão aqui estava agindo como
tolo e estava achando que era o espertão. Então fica o convite para você, assim como eu, se fizer sentido para você, começar a instalar o hábito na sua mente de ler provérbios todos os dias. Uma coisa eu te garanto, se você, assim como eu fiz no mês de outubro, porque outubro eu fiz uma maratona, do dia 1º ao dia 31 eu fiz as lives, e vou repetir, eu fiz as lives do dia 1º ao dia 31, livro de provérbios, só que provérbios, ele não tem uma estrutura, né, cognitiva, e ele acaba sendo muito enjoativo de ficar fazendo lives. Então o que eu combinei comigo mesmo? Todos os dias só vou dar um pitaco no livro de provérbios e depois eu vou falar do quê? Do que estiver ardendo no meu coração. Ontem nós estávamos sem energia por causa da tempestade que deu na sexta-feira. Quantas coisas aconteceram, não? E eu, nesse final de semana, sexta e sábado, estava no Ibabe, numa igreja batista lá em São Paulo, na Água Branca, participando da convenção do Celebrando a Recuperação. Então eu não vi o que aconteceu aqui no ABC. Eu cheguei na sexta às 10h30, minha filha me passou que estava sem energia. E ontem, quando eu saí às 11 horas para voltar para a convenção, continuou sem energia. Só quando eu cheguei às 10 da noite é que a energia estava restabelecida. Então vamos lá. Provérbios 5. Ele nos ensina a planejar e viver uma vida em prol da pureza. Provérbios, no seu versículo 21, no capítulo 5, ele diz: eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas, nos desafiando a proteger a nossa mente e defender as nossas atitudes com pureza. Então aqui ele fala, Salomão relata situações que infelizmente não estão ultrapassadas hoje, por exemplo, como o adultério. Se você é casado, se você é casada, as tentações e as oportunidades de tropeçar moralmente surgem e saltam à nossa frente a todo momento. É só ligarmos a televisão, é só acessarmos o nosso celular de forma não edificante. Esses tempos atrás, o pessoal lá no Vale do Silício é um lugar nos Estados Unidos onde ficam todos os programadores, onde eles se reinventam todos os dias para criar meios, técnicas cerebrais, mentais para te prender no celular. Por que uma das grandes armas do capa preta hoje é a distração? Sim, se nós não nos policiarmos, se nós não nos vigiarmos, nós vamos passar a maior parte do nosso dia mexendo nas redes sociais de forma passiva. O que é forma passiva? É sem ter nada em troca de edificante. Vai querer ficar sabendo o que aconteceu na Fazenda, no Big Brother, se a Ana Maria Braga tá de amarelo, de rosa ou de vermelho, se o Faustão trocou de novo o coração ou não. E sabe o que acontece? Eu não cuido da minha vida, eu fico cuidando da vida dos outros. Então lá no Vale do Silício, você sabe que eu estava lendo uma reportagem que as pessoas, os rapazes lá, porque é tudo rapaz novo, né? Tudo esses hackers aí, os caras são enjoados. Eles fazem a programação porque tudo o que existe de tecnológico sai daqui, ó. Nós já temos gratuitamente. Tudo
Tudo é baseado na mente. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, aqueles que criam isso ficam muito pouco no uso do celular. Quando ficam, usam o celular de forma ativa, ou seja, de forma a dar algum retorno para ele, algum retorno produtivo, algum retorno edificante. Mas esses tempos atrás aí eu estava querendo adquirir um notebook e eu joguei lá no Google, notebook. E depois do meu Instagram, obviamente, eu joguei no notebook, fiquei lá dando uma olhada. E depois do meu Instagram e no meu Facebook, por uns 3, 4 dias, não parava de chegar ofertas de notebook. É a mesma coisa que você pegar seu celular e digitar a palavra sexo. Ih, rapaz, se prepara que ele vai te devolver. É o que está dizendo o Provérbio 5, para ficarmos atentos ao que e o que estamos do que estamos nos alimentando. Existe um livro que eu ainda vou lembrar o nome, que eu li, ele nos ensina a estar atentos com tudo o que nós ingerimos, porque nós temos na nossa mente que é só o que entra pela nossa boca que é ingerido por nós. Não é. Nós somos o resultado prático e objetivo de tudo o que nós ingerimos, seja pelo ouvido, seja pelos olhos, seja pelo olfato, tudo. Por isso que viver a verdadeira metanoia, a verdadeira mudança de mentalidade é mudar de ambiente, é mudar, porque quando nós frequentamos novos ambientes, automaticamente nós vamos conhecer novas pessoas. Essas novas pessoas vão nos trazer novos conteúdos. Esses novos conteúdos vão trazer novos hábitos. Esses hábitos vão forjar o nosso caráter. E, consequentemente, nós vamos obter novos resultados. É simples. Faça um teste, se você tiver tempo, óbvio. Você nunca foi uma pessoa de jogar na loteria. Nunca joguei. Ou jogou aí de vez em quando. Fica durante uma semana, de segunda a sábado, no interior de uma lotérica. Fica ali, só fingindo que você está fazendo alguma coisa. Fica ali, naquele ambiente, durante uma semana. Ali você vai escutar que deu zebra, que deu boi, que deu macaco, que deu cachorro, que o cara ganhou, que ficou milionário e jogou não sei quanto. É esse ambiente que seu cérebro vai estar sendo alimentado, que a sua mente vai estar sendo alimentada. Eu duvido que nos próximos 10 dias você não esteja jogando. Você não esteja pegando o seu dinheiro, indo lá e fazendo uma fezinha. Porque é o ambiente. É o ambiente. É a mesma coisa. O cabra que, assim como eu, quer parar de beber, quer parar de fumar, e vai lá no bar tomar um refrigerante e ver os velhos amigos. Vai acontecer o quê? Não, eu tenho opinião, eu sou cabra macho. É nada, rapaz, é nada. Existe um ditado, parece agressivo e ofensivo para o que temos instalado na nossa mente. Mas procure ser sempre o pior da mesa que você está sentado. Procure estar sentado em mesas que tenham pessoas melhores com você. Se você quer mudar a sua vida financeira, procure estar em eventos e em mesas que as pessoas que estão sentadas ao seu lado sejam melhores que você financeiramente. Para quê? Esqueça essa questão de querer ensinar, querer aprender.
queira aprender. Então, a sociedade quer o quê? Não, se não for para mim ser eu o destaque, se não for para mim ser eu o que vai ser aplaudido, eu não vou, aquele evento não é legal, não. Que nem nesse evento, nessa convenção, celebrando a recuperação, cara, foi magnífico. Eu pude constatar, eu tenho 45 anos, eu pude constatar que tem senhores, senhoras de 78, de 80, que ainda tem medo, que lembram dos traumas e das feridas emocionais da infância, que lutam contra a ira, que lutam contra a rejeição, contra a incapacidade que foi instalada na sua infância. Tem um senhor lá, senhor Pedro, e eu não estou quebrando sigilo, porque todo tratamento de dependência, de compulsividade, seja em qual área for, seja em AA, seja em NA, o Celebrando a Recuperação é a mesma coisa que um NA, que um AA, mas ele tem Cristo como poder superior. Eu já expliquei isso aí ontem. E o Celebrando a Recuperação, ele trata de todas as áreas, que nem esse seu Pedro, e nesses tratamentos, dos passos que nós temos que seguir é ter o sigilo. Quem você viu dentro da sala do NA, quem você viu dentro da sala do AA, o que você escutou lá tem que ficar lá, é sigiloso, né? Mas por que eu estou falando do seu Pedro, que é do Rio de Janeiro, veio uma caravana do Rio de Janeiro? Porque o seu Pedro pegou o microfone e deu o testemunho dele publicamente. Aí ele já quebrou esse sigilo, ele mesmo. Ele já me deu, a mim, a você, a oportunidade de usar a história dele para encorajar outros. O seu Pedro, há 30 e poucos anos, ele luta contra o vício da ira. Ele foi muito rejeitado na infância. Os pais tiveram lá muitos filhos, muitos relacionamentos, e ele teve que ficar na casa do irmão, de tio, então isso criou nele uma ira de ele querer, se ele não controlar essa ira, ele quer morte, ou ele vai matar ele, ou ele vai matar o outro. É uma coisa séria. Se passa um mosquito na frente do seu Pedro, ele falou que teve um dia que ele parece que quebrou tudo, porque ele não conseguia pegar o mosquito. Ele quer estar no controle, nenhum mosquito pode passar na frente dele, que ele quer pegar o mosquito. Então ele está no Celebrando a Recuperação, um programa que busca se recuperar de qualquer compulsividade. É claro que o álcool e as drogas, eles estão em evidência, e estão em evidência porque eles mexem com a parte funcional do cérebro, né? Você tomou uma dose de cachaça ou deu uma pitadinha em qualquer droga, você perde seu discernimento, você perde a sua sobriedade. E aí você já não é dono mais das suas decisões, você perde a liberdade. É o que eu comecei a falar, o que eu falei no começo da live. Já, por exemplo, aquela pessoa que tem compulsividade na mentira, ela causa muitas vezes mais danos, mais tragédias do que um alcoólatra. Mas é oculto, é uma guerra fria. Até descobrirem que ela é mexeriqueira, que ela é mentirosa, até descobrirem as consequências daquelas mentiras, demora. É velada o negócio, né? É quietinha. É a mesma coisa que aquela que tem compulsividade com a comida, que ela só vai lascar a vida dela própria, que ela vai trair doença, vai trair obesidade, sedentarismo, mas ela não vai prejudicar ninguém. Já o alcoólatra e o dependente químico, ele vai prejudicar os outros, né? Inclusive eu vou ainda fazer um vídeo explicando, eu aprendi que o alcoólatra, principalmente o alcoólatra, né? Ele tem as suas fases de animais. O alcoólatra passa pela fase do pavão, depois pela fase do macaco, depois pela fase do leão, depois pela fase do porco e depois pela fase do tatu.
Acompanhe-me nas minhas redes sociais que eu vou explicar essas 5 fases do alcoólatra. É igual a Avenida Paulista. Começa no Paraíso, depois termina na Consolação. Lá na Consolação. Mas vamos lá. Então, Provérbios 5, ele nos convida a ter uma vida cuidando da nossa reputação, do nosso caráter. E o nosso caráter, como eu falei há pouco, ele é a ponta da nossa transformação mental. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, já dizia Paulo em Romanos. O nosso caráter é o resultado dos lugares onde vivemos, das pessoas que andamos, dos conhecimentos que adquirimos, dos hábitos. É o caráter. Então, muito cuidado no que você está se alimentando visualmente, porque as novelas só ensinam o quê? Só nos mostram o quê? Mostra que adulterar é legal, que trapacear é da hora para ficar rico, mostra convites sedutores, mostra aquelas mulheres com aqueles corpos esbeltos. E aí, inconscientemente a gente acaba praticando isso. Uma dica de um filme para você, principalmente que é casado e está tendo alguns desafios no seu casamento, um filme muito bom chamado A Prova de Fogo. A Prova de Fogo. Sem dar spoiler, o marido, ele acaba largando o que a vida social pede, né? O que o núcleo ele acaba largando o que o meio social pede e vai buscar orientação aonde? Orientação em Deus. Esses tempos atrás me fizeram uma pergunta que eu penso nela todo dia. Você trata a Bíblia como tem tratado o seu celular? Quantas vezes você pega numa Bíblia durante o dia? Porque lá a Bíblia é um manual para tudo. Tudo. E o celular tem a enorme tendência de ser um manual para desgraça, para o caos. Se você não souber tratar o seu celular, o chicote vai estar lá na tua vida. Ele vai estar lá. Digitou ali, vai voltar. Vai voltar porque ele vai entrar dentro da tua mente. Se você digitar, se você quiser falar traição e digitar só as 3 primeiras letras, ele tende a entender que você está querendo digitar as palavras negativas, sedutoras, porque ele quer te pegar. Ele não vai entender que você está querendo digitar trabalho, produtividade. Ele está querendo entender que você vai digitar traição, que você quer adulterar. Então, muito cuidado qual é o uso que você está fazendo do celular. É de forma passiva? É sendo mexeriqueiro como eu era, cuidando da vida dos outros, querendo saber se o astro de Hollywood trocou a unha, quebrou o pé, tropeçou no armário? Ou você está usando o seu celular de uma forma edificante, usando o celular para sair 10 minutinhos do ambiente que você está, mesmo que num domingo, e indo num lugar mais reservado, adquirindo sabedoria, pitadas de sabedoria. Aí o celular, ó, você tem, e eu não estou querendo aqui te julgar não, só estou te dando, o que eu estou falando para você é que
Esses ouvidinhos aqui precisam estar escutando diariamente, todo dia. Você tem uma Bíblia instalada no seu celular? Porque às vezes você vai num órgão público, a moça pede para esperar, ou tem senha, e aí tem que esperar. E aí ali no celular você pode ter um livro maneiro, um aplicativo de uma Bíblia. Ah, mas você está me convidando para ser aquele crente chato, quadrado. Não, amigo. Eu estou te convidando para, assim como eu, largar de ser tolo, largar esse mundo velho aí que só quer que a gente fique parado, paralítico. Eu vou falar hoje de uma passagem de paralítico. Eu quero que você tome o bastão da tua vida. E para tomar o bastão da tua vida e para assumir a governança dela, você tem que buscar sabedoria. Você tem que saber do que você está se alimentando. Quais são as fontes de alimentação que você está buscando? São livros edificantes? Ou são os programinhas aí de Ana Maria Braga, de A Tarde é Sua, de não sei quem, que só conta ou tá vendo o Bom Dia Brasil, o Bom Dia São Paulo, que vai te falar quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas foram isso, quantas pessoas foram aquilo. Ah, mas você é um insensato. Ah, mas você não liga para isso, amigo. Eu preciso ligar primeiro para a minha vida. Para a minha vida. Ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar primeiro, eu jamais vou conseguir amar alguém. Então eu preciso tomar conta da minha vida. Tomar conta da minha vida. E não vai ter nada edificante se eu começar o meu dia enchendo o meu cérebro de coisa negativa. Não, porque está trânsito. Não, porque está greve. Não, porque está isso. Amigo, você tem que ir para São Paulo. Acorda de manhã. Ativa a sua identidade. Consagra teu dia para o Senhor. Faz o seu devocional bonitinho. E vai para São Paulo, que você vai ver que o teu caminho vai ser guiado por Ele. Ó. A hora que você menos esperar, você está no seu destino. Agora, acordou de manhã. Não, eu vou ver como tá. Se tá trânsito, se tá greve, se tá enchente, como tá não sei o que não sei o que lá. E aí você vai escutar todas essas notícias. E o seu cérebro vai começar a temer e atrair o quê? Como que vai ser o seu caminho até o São Paulo? Você sabe que a nossa mente, ela atrai tudo aquilo que nós temos medo? Começa a ter medo de ficar milionário. Começa a ter medo de ter um casamento próspero, lindo, maravilhoso. Começa a ter medo de um monte de viagem que você vai fazer. Nossa, eu vou fazer um tour pela Europa. Nossa, mas eu tenho medo de estar em Portugal. Como que eu vou falar lá na Inglaterra? Eu não sei falar. Como que eu vou me comportar na Itália? Será que eu vou cortar o macarrão ou vou comer que nem os italianos, enrolando o macarrão no garfo com o auxílio de uma colher? Começa a temer coisa boa. Nossa, todo esse dinheiro aqui que está na minha conta, todos esses recursos financeiros para mim administrar, é isso que você tem que temer. Começa a temer isso aí. Que o universo vai entender, tá com medo. Tá com medo de ser milionário? Então vamos ser milionário para você ver se você vai dar conta. Quando eu falo universo, eu falo Deus. É a mesma coisa aquela pessoa que fala assim, Deus, me ensina a ser paciente. Eu estou muito nervoso. Me ensina a ser paciente. Achando que Deus vai colocar ela no jardim do Éden, no paraíso. Não, quer ser paciente? Então toma aí um monte de problema. Toma aí um monte de caos. Para quê? Você exercitar a paciência. Quer ser paciente? Como que nós vamos exercitar a paciência? Num lugar de harmonia, de paz. Então, Provérbios 5. Cuide de forjar o meu caráter, o seu caráter.
E o nosso caráter é a ponta, é a consequência lá na frente daquilo que eu estou fazendo agora. Viva uma verdadeira metanoia, mudança de mentalidade. Como disse Albert Einstein, é insano. E busca depois no dicionário o que quer dizer insano. Você vai se assustar. É insano querer novos resultados fazendo as mesmas coisas. Não bate. A matemática não fecha. A conta não fecha. Quer novos resultados? Começa a fazer coisas diferentes, coisas novas. Pare de colocar a culpa. Quantas vezes eu, Cláudio, coloquei a culpa no governo, na chuva, no tempo, no meu pai, na minha mãe, na minha filha. Ai, eu bebo porque meu pai bebia. Eu grito porque meu pai gritava. Eu sou violento porque ele era violento. Eu sou isso porque o fulano... Opa! Ele era. Ele. A nossa geração tem a responsabilidade de parar, de cortar esse ciclo vicioso do machismo, da intolerância, da autoridade exacerbada, de resolver tudo no grito, na porrada, na violência. Tem formas de você ser autoritário no sentido de autoridade dentro da sua casa, principalmente com o exemplo e com a passividade, sendo pacífico. Não precisa levantar a voz. Melhore seus argumentos. Então nós temos que falar, opa, parou por aqui esses hábitos. De mim para os meus filhos é outra pegada, vai ser outra verbalização. Eu não preciso bater no meu filho para ele entender que eu sou pai, que eu sou a autoridade. E eu estou, com a graça de Deus, vivendo 2 universos. Tenho uma filha de 21 anos, que é uma situação, e tenho um filho de 6, que é outra situação. E um filho que eu pedi por 10 anos, depois de ter enterrado um. Então olha a responsabilidade que eu tenho. Quando esse menino nasceu e eu estava mergulhado na cachaça, e mergulhado nas drogas, e mergulhado nisso, e mergulhado naquilo, eu invariavelmente olhava, sentia que Deus estava me olhando, não um Deus punitivo, mas um Deus observador. E aí, amigo, chorou tanto no velório e no enterro daquela criança, me pediu tanto, ajoelhou tanto para ter a criança de volta. Aí, ó, demorou 10 anos, porque eu demorei um pouquinho para ver se se ajustava, se aprumava. E pelo contrário, você só está desandando. O moleque tem 1 ano e você está desandado. E aí, como vai fazer o negócio? Vai desse jeito aí? Até que as pancadas da vida me ensinaram. Até que ele me chamou. E aí, vamos, vamos. Vamos sim. Vamos usar essa compulsividade, esse espírito de dominância, de liderança, para permitir ser usado por Deus. Eu falei ontem, isso aí falo todo dia. Se você me perguntar o que eu sempre fui de acordar cedo, mas se você me perguntar o que você gostaria de estar fazendo num domingo, 6 horas da manhã, rapaz, eu estou na função de advogado. Eu não sou advogado, eu estou na função de advogado, porque isso pode mudar a qualquer momento. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, um filho amado por Deus. Isso não muda nunca. Isso sou quem eu sou. Isso é quem eu sou. Eu estou na função de advogado e tenho alguns processos aqui
que os clientes já estão me enchendo as paciência. Eu poderia estar usando esse tempo aqui para estar cuidando do meu trabalho. Mas eu me coloquei à disposição dele. E ele me fala todos os dias: ei, tem gente que assim como você está perdida. Está perdido. Será que tem como você dar uma ligadinha nessa câmera aí e abrir essa sua boca? Mas eu não sei o que falar, não interessa se você sabe, se você não sabe. Só liga a câmera e só vai falando que eu vou entrando e eu deixa comigo o resto. Mas e se ninguém vê? E se não chegar, aí já não é problema teu, amigo. Aí já não é problema teu. Só liga e vai. E eu estou escutando. Então vamos lá. Provérbios então 5, depois, se você sentir no coração e quiser fazer o hábito de provérbios, você tem que estudar. Deixa eu pegar aqui a nossa passagem de hoje. E eu gostaria de falar com você, eu vou na Bíblia normal mesmo. Eu gostaria de refletir com você rapidamente, que o tempo urge. Aqui na Bíblia normal, escrita, eu não consigo ir e voltar. Vamos lá, rapidamente. Eu tinha deixado separado aqui. Mas nada que não se resolva em alguns minutinhos. Vamos lá. Eu gostaria de refletir com você, de uma maneira bem tranquila, o que está escrito em Marcos. Marcos capítulo 2. Evangelho de São Marcos capítulo 2. Vamos lá. Marcos capítulo 2. E novamente Jesus, ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por quatro homens. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava Jesus. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: por que fala este homem em blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? Então Jesus Cristo, como era o verdadeiro malandro, aquele que anda no caminho certo, correto, perguntou: por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas, para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, tome o teu leito e vai pelo teu caminho para a sua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava,
aí já não interessa mais para mim. Eu quero parar por aqui. Então aqui esse texto, esse breve texto, ele nos mostra que existem duas figuras. Duas figuras. O pecador, que é o paralítico, que tem as suas paralisias, e tem os escribas, os fariseus, aqueles que na época de Jesus eram os doutores da lei, os entendedores da Torá, aqueles que aos olhos da sociedade andavam retos, eram os exemplos. E aí eu vou te fazer uma pergunta: será que existe ainda fariseu vivendo na nossa sociedade, no meio social nosso? Será que existe? Será que tem aqueles que não cheira nem fede? São aqueles mornos, são aqueles que acham que, deixa eu silenciar aqui. Será que existe aqueles no nosso meio que falam, eu cumpro as regras, eu não tenho pecado, eu vou da casa para o trabalho, do trabalho para casa, respeito a minha mulher, respeito meus filhos, e tá tudo certo. Nunca bebi, nunca cheirei, nunca traí, nunca gritei. Rapaz, também nunca leu a Bíblia, né, irmão? Porque se ler a Bíblia vai ver que dificilmente Deus vai usar uma pessoa de perfil assim, desse perfil, né? O neutro, né? Ou o má, né? O mala, que é os fariseus. Porque se você observar, os fariseus, os religiosos, o que são os religiosos? Eu nunca fui muito chegado à questão evangélica, ao evangélico, porque assim como no católico também, nessas religiões mais tradicionais, existe muito religioso, muita regra. Eles esquecem de cuidar do seu próprio nariz, do seu próprio umbigo, para regra. E o Cristo que nos ensina, se você me perguntar qual é a sua religião, minha religião é Cristo, filha. Eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu não me curvo para nenhuma igreja, para nenhuma religião. Aliás, eu corro e combato a religiosidade. Ontem mesmo eu estava lá no evento, na conferência, na convenção, celebrando a recuperação. E aí tem lá esqueci o nome, aquelas pessoas que vão ajudar, né, que se colocam para ajudar. E você quer ativar a religiosidade no ser humano, quer ativar o autoritarismo no ser humano, dar algum colete para ele. Você pega esses guardinhas de trânsito aí, que com todo respeito, tá? Se você é guarda de trânsito, põe amor nas minhas palavras. O cara não participa de um estudo, não faz um concurso público, não participa de nada. Ele é de uma empresa que a prefeitura, o governo contrata terceirizada, deve pegar lá na Bacia das Almas sem nenhuma preparação, aí dá um colete pro cara e um apito. E ele acha que ele está preparado para conduzir o trânsito da cidade. Para falar para você que para tirar a CNH teve que estudar e passar. A não ser que você comprou a bagaça. E aí o cara tem um apito na boca e acha que ele vai mandar na cidade. É ele que vai controlar o trânsito. Então aí a gente começa a viver, nós começamos a viver num ambiente que tem muito cacique e pouco índio. E assim acontece nas igrejas também. Então eu estava ontem lá, celebrando a recuperação, e aí existia as palestras, os depoimentos,
no teatro principal, no local principal, e existiam alguns workshops de temas específicos, que aí você escolhia qual workshop que você queria participar, ia, né? E eu, como pretendo, se assim Deus quiser, ser um líder de um Celebrando a Recuperação aqui na região de Santo André e São Caetano, eu fui buscar informações, né? Eu não vou simplesmente abrir uma porta e falar em nome de Cristo sem me instruir primeiro, né? Então eu fui buscar informações e fui lá para minha autocura também. Mas não é isso que eu quero dizer. E aí depois do workshop eles deram um intervalo e ia se fazer a celebração final, um louvor lá muito legal no teatro principal. E aí eu estava cansado, eu e mais duas ou três pessoas, eu falei, poxa, eu já vou sentar lá, não quero tomar café, não quero nada, vou sentar, vou participar do final, e ontem eu não vi a hora de chegar na minha casa. Eu estou com 45 anos aprendendo a me tratar bem, a valorizar o meu corpo, os meus desejos. O meu filho tem 6 anos, ontem ele ficou com a minha filha, tiveram um dia de irmãos, eu saí de manhã, deixei eles aqui em casa, e eles passaram um dia juntos, foram em parques, foram em shopping. E aí o meu filho tem uma amiguinha que estudou com ele lá atrás, e eles se dão muito bem, o nome dela é Catarina, e eles, é muito emocionante quando eles se encontram, cada um foi para uma escola diferente, eles estudaram com 2 ou 3 anos e hoje tem 6 anos. E eu e a mãe da Catarina, a gente não quer que eles percam essa amizade, né? A Karen. Então, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente entra em contato um com o outro, mesmo porque a menininha fica falando para a mãe, cadê o Caio? Onde está o Caio? Eu quero ver o Caio. E eu tinha marcado com a Karen há uns 20 dias atrás, nesse feriado, levar o Caio para ver a Catarina, e nós vamos ali numa padaria em Santo André. E aí ontem, quando foi 3 horas da tarde, meu corpo começou a arriar, devido toda semana, a participar, tal. E eu mandei uma mensagem para minha filha, você está onde? No shopping. Avisa a Karen que eu não vou, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho e vou dormir. Porque para mim te tratar bem, para mim tratar o meu filho bem, a minha esposa bem, eu preciso me tratar bem. Porque as discussões, a raiva, os gritos, a violência, elas acontecem porque eu não me trato bem. Se eu me tratasse bem em relação ao meu devocional, ao meu convívio com o Espírito Santo, a respeitar o limite do meu corpo, a ter a minha sanidade, a minha sobriedade e não fazer uso de nenhuma substância para qualquer fuga emocional. Que nem agora, eu cheguei ontem, falei, eu não vou, e minha filha falou, não, pode deixar que eu combino com ela, e se encontraram lá, a Catarina e o Caio se encontraram, mas a minha filha que levou. Ontem eu cheguei em casa, tomei um banho, e acordei hoje 4h35, que é meu horário de acordar, 4h30, acordei pleno. Agora eu estou apto para tratar meus filhos bem, para mim tratar bem, porque eu me tratei bem primeiro. Acordei, fiz meu devocional, estou fazendo o meu compromisso com Cristo. Mas tem alguma coisa em troca? Tem, meu bem-estar, eu estar em paz comigo mesmo. Estou me permitindo que Ele me use como um canal de bênção, como um canal de transformação. Mas estou me cuidando, estou me amando. Agora eu vou conseguir passar um domingo pleno e feliz com os meus filhos, sem grito, sem violência, sem autoridade. Mas vamos lá. E aí ontem nós fomos adentrando no salão principal, e aí veio 2 papagaios de pirata, 2 fariseus, 2 escribas. Ei, pode não, pode entrar aí não. E não tinha nada acontecendo lá, nada. Tinha os músicos lá ensaiando uns negocinhos nas guitarras, no piano, mas nada, não tinha nada especial. Eu achei que estava o Papai Noel lá com o trenó dele, com o saco de presente, para dar um presente para cada um.
Ah, não pode não? Não, tá bom. Saímos, né? Saímos e ficamos lá. Mas não deu, exageradamente, não deu 2 minutos, ele lá. O guardinha de trânsito. Pode entrar! Ah, tá liberado! É o poder, né? É a autoridade, é os 5 minutos de fama. E aí, se fosse antigamente, eu já ia estourar, acabar com o evento ali. Mas eu só passei por ele. Parabéns pela sua religiosidade. Aí eu só deixei uma reflexão para ele, né? Qual a diferença desses 2 minutos? Qual foi a diferença dos 2 minutos? E seguir. Só deixa... existe, e eu te aconselho a pesquisar, no mundo do coach, no mundo de alta produtividade, alta performance, nós aprendemos a usar de perguntas. O meio social onde fomos inseridos, o meio como fomos criados, ele nos ensinou a falar. Blá, blá. E 90% do que a gente fala, o nosso interlocutor, é assim que fala, interlocutor, ele não está prestando atenção em nada, ele está prestando atenção na vida dele, ele está fingindo, está discutindo, mas ele está pensando qual que é a mistura que ele vai fazer na casa dele quando ele chegar. Não tem nada mais poderoso, vou te deixar outro código, hein? Não tem nada mais poderoso do que pergunta. Quer que seu filho mude? Quer que o seu marido mude? Primeiro mude você. Você mudando, você tendo a sua autorresponsabilidade, o seu ecossistema vai mudar, porque vai ver você a mudança. Mas quer que o seu filho mude? Quer que o seu filho faça uma das grandes técnicas de persuasão, quer persuadir em relação ao outro? Faça perguntas e saia. E quanto mais poderosa a sua pergunta, mais vai ser a reflexão. Perguntas poderosas de sabedoria. PPS. Pergunta poderosa de sabedoria. A partir de hoje, quando você quiser gritar com seu marido, com seu filho, com seu chefe, com não sei quem, né? Respira, reflita e busque no seu cérebro uma pergunta. Mas não uma pergunta provocativa. Uma pergunta sábia, que nem ontem eu deixei para o rapaz. Qual foi a diferença desses 2 minutos? E continuei andando. E eu dei uma olhadinha de relance assim, ele fez... Ele ia responder, mas não teve resposta. Seu filho não arrumou a cama, o maridão deixou a toalha molhada no meio do caminho. De vez xingar e brigar, encontre uma pergunta poderosa de sabedoria para fazer e deixe ele refletir. Então, esse texto que nós olhamos, Marcos, capítulo 2 até o versículo 9, nós temos dois personagens aqui, os escribas e os fariseus, que eles não estavam preocupados, eles não davam importância, eles não celebravam a cura, eles não celebravam as manifestações de Deus no Senhor, eles não celebravam os milagres. Quer ver como esses fariseus, rapaz, quer ver como aqueles fariseus estavam sempre querendo apontar, querendo julgar. Jesus, João capítulo 8. João foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele e assentando-se os ensinava.
e os escribas e os fariseus. Olha quem trouxe. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério e colocá-la no meio de todos. Disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. É a famosa passagem de quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas quem estava lá, quem que levou a mulher pecadora? Escribas e fariseus. Então eu deixo aqui uma reflexão. Será que nós temos fariseus e escribas vivendo conosco? Será que nós, eu e você, não estamos sendo os fariseus e os escribas da nossa geração? Será que quando vemos alguém com a intenção de fazer o bem, nós já não julgamos ou pré-julgamos? Quem é ele para falar em nome de Jesus? Quem é ele para se dar o bonitinho, o santinho? Quem é que falaram para Jesus aqui, ó? Falaram para Jesus. Porque este homem fala em blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Sendo que o próprio Jesus disse, João 14, 12, João capítulo 14, versículo 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Se nós quisermos ter isso aqui como manual de conduta, está escrito lá. Que fique essa resposta, essa reflexão para você. Quais são os fariseus? Quais são os escribas? Ou será eu, mestre? Será eu que estou julgando e pré-julgando? Será eu que estou pegando a mulher adúltera e apresentando para Jesus julgar? Ei, ó, esse aqui é o pecador. Esse aqui é o pecador. Ou nós estamos sendo aqueles 4 homens que tiveram fé, que carregaram o paralítico. Esse é o segundo personagem. E aí você vai refletir durante esse domingo. Quem você tem sido, quem eu tenho sido. Os fariseus e os escribas que vestem a máscara e o uniforme e andam certinho diante da sociedade, que levam os pecadores para Jesus julgar? Ou se você quer ser os 4 homens que levam o paralítico até Jesus para ser curado. Não deu para entrar pela porta da frente, tinha muita gente. Os caras subiram o telhado com o paralítico. Eles não podiam falar: amigo, continua aí deitado nessa maca, continua aí, vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. Não, os caras subiram na casa, destelharam a casa no lugar que Jesus estava e desceram o paralítico até Jesus. Quem você está sendo, Cláudio? Quem você quer se tornar? Escribas e fariseus? Ou o homem pecador, cheio de pecado, mas que se coloca à disposição de Deus para enxergar as suas paralisias ou
as paralisias do teu próximo. Pega ele no teu braço e leva até Jesus para que eles sejam curados. Quem nós vamos decidir ser? Nós, eu, você, temos que aceitar o nosso passado. Temos que usar, eu venho falando isso muito aqui. Nós temos que usar o nosso passado como biblioteca. Nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos irmãos, todos fizeram o melhor que podiam fazer. Todos deram aquilo que receberam dos seus pais. E os nossos pais não tinham, na época deles, acesso à informação como nós temos. Eu vou ser muito sincero para você. Hoje eu estou na função de advogado, porque na minha época, que eu fiz a formação em direito, não precisava ler. Aliás, precisava, mas existiam outras formas de aprender a lei. Eu, quando estava cursando o bacharelado em direito, eu perguntava para mim mesmo, mano, esses caras eram casca grossa, hein? Lê tudo esses livros aqui para poder se formar. Eu me formei em direito, fazendo uso de áudios, através de leis, e de videoaulas. Hoje, se você pegar, tem livros. Você sabe que eu consumo, estou me reeducando a consumir e pretendo consumir muito mais. Eu consumo livros através de... O nosso cérebro é capaz de fazer 3, 4 atividades ao mesmo tempo. Tem a atividade principal e as atividades secundárias. Tá na academia malhando? Ó, coloca um audiolivro lá para escutar. E você se engana que quando a pessoa fala assim, eu já li 1000 livros. Sabe o que ela leu, meu amigo, minha amiga? Ela leu o livro até pegar o código que ela precisava, ou os códigos. Vou te dar uma dica preciosa. Quer ler um livro? Está lendo o livro. O capítulo tem 30 páginas. A não ser que você seja um perito em leitura dinâmica, em memorização, que tem técnicas para isso. Leia até você pegar algo que faça sentido naquele capítulo. Está lendo o capítulo. Tem 30 páginas. Está na 3ª página. Pegou o código. Que nem o código dessa pequena passagem bíblica. Quem que eu e você quer ser? Os fariseus e os escribas que fingem andar dentro da lei, cumpridor de regra, apontando, julgando e levando o pecador para Cristo julgar? Ou você quer ser esses 4 homens que carregaram a maca, identificaram as suas paralisias, ou a paralisia do teu próximo e levou lá? Começou a ler o livro, ou começou a escutar, tô na academia, pum! Vai ser o fariseu ou vai ser o homem que carregou o paralítico? Para, não precisa continuar lendo o capítulo, não precisa. Pega aquele código, marca ali onde você parou e reflita naquele código. Você já leu. Vai ser muito mais benéfico e produtivo para você do que você ler de uma vez só 30 folhas num capítulo e não praticar bulhufas, não refletir sobre aquele código que você aprendeu. E comece, meu amigo, minha amiga, para finalizar, comece a valorizar
as pequenas conquistas suas e as pequenas conquistas das pessoas que andam ao seu redor. Se o seu esposo, sua esposa acordou e fez isso aqui de bom, já valoriza. Para de ter uma visão fariseusa, escribeutas, essas palavras sou eu que estou inventando agora. Arranca esse perfil fariseu, arranca esse perfil escriba da tua vida. Pega o espírito do carregador de maca, pega o espírito de quem olha a paralisia própria e do alheio. Por que que o meu marido grita? Por que que às vezes ele se coloca tão violento? Ou por que que ele é tão passivo? Faz nada. Caiu o trovão aqui, ele vai ficar sempre, tá nem aí. Não é melhor você conversando com ele, através de perguntas poderosas de sabedoria, naquele café, naquele almoço que está só você e ele, que os filhos já estão cada um no seu canto? Você tentar, ou tentar não, quem tenta não faz nada. Você, através de perguntas, ser o carregador da maca e descobrir o porquê da paralisia do teu marido, do teu filho. O que aconteceu? Aonde foi que ele instalou? Porque se nós partirmos do princípio de que somos a imagem e semelhança de Cristo, que somos um Espírito perfeito e eterno, e que nós temos todas as capacidades aqui dentro, para o meu filho, para mim, ou para o meu marido, para minha esposa estar agindo assim, tem alguma coisa ali dentro. Tem algum trauma emocional, tem alguma ferida que eu possa ajudar a tratar, que eu posso pegar ele, colocar na maca e levar até Jesus. Falar, tá aqui um paralítico, dá para você curar ele? E como que a gente pode levar as feridas e traumas emocionais dos nossos filhos, as nossas, as do nosso marido, da nossa esposa, até Jesus? Profetizando, usando o poder da palavra. Para de falar que teu filho é bagunceiro, que seu filho é mal educado. Para de falar que seu filho não vai dar em nada, que não vai conseguir nada na vida. Pelo amor de Deus. Profetiza coisas boas. Tem outro código que eu tenho aprendido. Você que tem uma vida conjugal, Deus, Ele não quer. Não é que Ele não quer. A Bíblia, ela preserva e assegura o casamento. Ela é contra. Ela é contra o divórcio. Não é que ela é contra, ela não aprova o divórcio. E eu só fui descobrir isso depois de 2 divórcios, você vê, né? E por isso que eu estou me preparando e profetizando na minha vida um relacionamento conjugal duradouro e respeitoso, né? Então, Cláudio Duarte fala isso, Paulo Vieira, Pablo Marçal, todos esses conselheiros de inteligência emocional. Você errou na escolha. Você que está casado, pensando em se divorciar, não divorcia não, irmão. Não divorcia não, irmã. Errou na escolha, investe no treinamento. Entenda que você casou com o príncipe encantado, com o cara, com a mulher perfeita. Por mais que ele apareça o Shrek, ele é um príncipe encantado. A única coisa que ele tem são traumas e feridas emocionais lá da infância, lá da adolescência, que seguramente foram instaladas por pais, por professores, por alguma figura, principalmente masculina, que exerceram autoridade sobre ele. Ou exerceram, ou ficaram pacíficos, muito passivamente, fizeram nada, é a mesma coisa. Ou amaram demais, protegeram demais. Isso causa traumas que você não tem nem ideia. Então,
que você possa refletir, meu amigo, minha amiga. Quem você quer ser? Fariseu, escriba, que anda na linha tênue, faz nada, cumpre os mandamentos, cumpre as regras, casa, trabalho, trabalho é casa. Então você está me incentivando para pecar? Não, estou incentivando não. Estou incentivando para você abrir tua boca, usar seus braços, enxergar a paralisia no seu próximo e carregar esse paralítico até Cristo para ele ser curado. Para você usar sua boca, ter coragem de ligar uma câmera e falar. Vai falar besteira? Se eu estou preparado, se eu estou em nome de Jesus, por Ele, se meu coração está ardendo para falar, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Pelo menos me colocar à disposição para carregar a maca. O milagre quem faz é Ele, mas eu posso com a minha proatividade me permitir de ser o carregador da maca, ao invés de deixar de ser o fariseu, de ser o escriba, que anda todo engomado na Sapucaí, no desfile da vida, com a minha fantasia, com a minha máscara, apontando e levando os pecadores para Jesus julgar. Leve os pecadores para Jesus curar e não para Jesus julgar. Eu agradeço imensamente a presença de quem esteve aqui comigo ao vivo. Desejo um domingo maravilhoso, excepcional. Se esse conteúdo fez algum sentido, se liberou códigos, se deixou para você uma reflexão, curta, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, compartilhe nas mídias sociais, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Obviamente, se fosse alguma desgraça, alguma traição, alguma violência, você estaria compartilhando. Compartilha também as coisas edificantes. E aí, Cláudio, quem você vai ser? Escriba ou fariseu ou o carregador de maca que levará o paralítico para Jesus curar? Um ótimo e abençoado domingo a todos. Nos vemos amanhã às 6h11. Um beijo no seu coração. Tchau.